Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Evox Responde. Meu nome é Marina Figueiredo, sou advogada, trabalho unicamente na área tributária e hoje estou aqui para falar um pouquinho de reforma tributária, pessoal. Esse tema tão controverso, né, e que a gente lê um pouquinho todos os dias, em todos os lugares, né? Afinal, gente, né, do que estamos tratando? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que tivemos uma emenda constitucional, não é? Que alterou o texto constitucional para permitir a criação de novos tributos, né? O chamado IBS, a CBS, o imposto seletivo, não é? Houve também modificações em tributos já existentes, como, por exemplo, o ITCMD, né? Que agora pode ser progressivo, o PVA. Mas, enfim, né? A gente vai tratar aqui, nós temos várias modificações, várias coisas, mas o que é importante por enquanto, pessoal, estamos tratando de mudanças no texto constitucional, né? Em especial aquelas envolvendo os impostos sobre consumo, né? E as contribuições, porque, enfim, nós temos aí a CBS, que vai substituir a contribuição ao PIS e a COFINS, e o IBS, que vai substituir ICMS e ISS, não é? Mas esses tributos ainda não foram instituídos, pessoal. Nós estamos ainda no âmbito de uma discussão legislativa para ver em que termos que eles vão ser cobrados, quanto vão cobrar, né? Quem vai ter regime especial, como vai ser. Então, por enquanto, a gente ainda, como estamos ainda em discussão legislativa, então não dá para tratar em todos os detalhes, né, a respeito aí da instituição desses tributos. Mas a gente vai tentar falar algumas coisas importantes e que a gente precisa ficar de olho enquanto a discussão legislativa está em andamento, né? E um dos pontos, gente, que eu acho mais importantes diz respeito ao quê, pessoal? Como? Quem que vai fazer o quê em relação a esses tributos? Porque, gente, vamos lá. Embora a Constituição diga lá, né, quando a gente chega lá na Constituição, artigo 156A e os seguintes, que tratam especificamente de IBS, né, e também de CBS. A gente vê lá, gente, logo no título tá assim, competência compartilhada de estados, Distrito Federal e municípios. Gente, esses tributos têm uma peculiaridade, tá? Especialmente o IBS. Veja, o IBS está substituindo ISS e o ICMS, não é? Só que quem vai instituir o tributo não são os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles vão poder, quando muito, mexer na alíquota, tá? Quem vai instituir esses tributos é o Congresso Nacional. Ou seja, é uma lei complementar nacional que vai tratar de todos os aspectos dessa cobrança, né? Ficando para esses entes, né, a competência só para tratar de alíquota, tá, pessoal? Esse é o primeiro ponto. Então, diferentemente do que acontece hoje, né, que se eu quero saber como é que eu tenho que pagar ICMS, então eu vou ter que olhar a legislação de cada estado do Distrito Federal. Quero saber como é que eu pago ICMS, eu tenho que olhar a legislação de cada município. Não, agora a gente vai olhar para as leis complementares nacionais que tratarem desse assunto. Teremos várias, e vamos lá, gente, não é porque eu vou analisar só uma lei que deixa de ser deixa de ser complexo, né? Temos complexidades, temos vários regimes específicos, a Constituição estabelece que vários regimes que precisam ser instituídos para tratar de maneira diferente algumas pessoas, não é? Então, a gente tem que olhar tudo isso com calma. Mas hoje vamos falar um pouquinho de competência. Então, tudo bem, gente. Essas pessoas não vão instituir o tributo, vão tratar de alíquota e só. Será? O que mais que eles podem fazer? Se a gente for no artigo 156b, gente, do texto constitucional, a gente vai ver lá que o chamado comitê gestor, né, do IBS e da CBS, ele vai tratar de regulamentar esses tributos, né? Ele vai tratar do âmbito de julgamento, não é? E de arrecadação. Ou seja, ele arrecada o tributo e, eventualmente, se a gente tiver um contencioso administrativo, ele que vai julgar, não é? Enquanto isso, aparentemente, os estados, os municípios e o Distrito Federal vão poder fazer o quê, gente? Atividade de fiscalização, não é? E atividade de cobrança, o que envolve, né, constituir aí as relações jurídicas e, eventualmente, executar o tributo, quando o contribuinte, obviamente, né, deixa de fazer as suas declarações e deixa de pagar no prazo assinalado pela legislação. Então, gente, vamos lá. Numa situação normal,
né, em que, vamos pensar, a gente tem declaração e pagamento do tributo, né, basicamente, os estados, os municípios e o Distrito Federal não fazem nada, só recebem o produto da arrecadação. Então, nós vamos lá, pagamos, o dinheiro vai para o comitê gestor, segundo as regras de repartição lá, né, da receita tributável, faz a repartição entre esses entes e eles não fazem absolutamente nada. Agora, nas situações em que nós não pagamos e a gente deixa de declarar as nossas coisas, enfim, faz uma venda sem nota fiscal, né? A gente ainda não sabe, gente, que tipo de declaração que vai ter e etc, né? A gente sabe que vai ter nota fiscal, isso certamente, mas a gente ainda, as especificidades ainda cá precisam ser regulamentadas. Mas, enfim, já há um indício de que vamos ter um lançamento por homologação. Então, eu vou receber uma declaração pré-preenchida que eles falam, vou eventualmente mudar alguma coisa, informo para o fisco, devo tanto, pago, acabou, tá? Se não faço isso, gente, o que vai acontecer? Então, a mesma coisa que acontece hoje. O fisco vai me fiscalizar, vai me falar que eu tenho que pagar um determinado valor, não é? E assim como hoje, eu posso chegar e falar, olha, eu não concordo com esse pagamento, tá? Então, vou para uma esfera administrativa para discutir. Então, veja, gente, a parte de fiscalizar e, eventualmente, fazer um auto de infração ou qualquer coisa do tipo, quem vai fazer isso, pelo menos é o que a Constituição dá a entender, são os estados, os municípios e o Distrito Federal. E é importante, gente, a gente lembrar disso, por quê? Porque depois a gente vai ter que olhar os projetos para ver como que isso daí, né, vai ser regulamentado. Porque, gente, lembra que esses tributos, eles vão ser devidos de acordo com o texto constitucional no destino. Então, quem vai me fiscalizar? Eu estou no município, vendo para alguém num outro município que, por sua vez, está num outro estado. Quem vai me fiscalizar? O estado e o município onde eu estou localizado ou o estado e o município onde é devido o tributo, ou seja, onde o valor deve ser arrecadado? Então, a gente vai precisar ter atenção para isso, né? Então, principalmente os advogados que estão nos assistindo, precisam saber dessas coisas, até para, se eu discordar, achar que alguém estava me fiscalizando e não podia me fiscalizar, bom, quero entrar com uma ação judicial, entro contra quem? Preciso saber, não é? Falo, você não pode me fiscalizar. Bom, primeiro, para eu saber, para eu alegar algo nesse sentido, gente, primeiro eu preciso saber quem pode fazer isso, não é? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, tudo bem, gente, vamos supor que a pessoa que me fiscalizou, a pessoa que foi lá e me mandou a notificação, a cobrança, etc., era a pessoa que podia fazer isso. Resolvi brigar. Falar, não concordo. Na esfera administrativa, tá? Hoje, gente, né, a ideia, e isso decorre do texto constitucional, é criar um tribunal específico para que esse julgamento seja realizado no âmbito do comitê gestor. E aí, gente, hoje a gente tem uma previsão nos projetos, eu estou falando de projeto de lei complementar, tá? E hoje os projetos que a gente tem, eu estou falando basicamente PL 68 de 2024 e 108 de 2024, que são os dois projetos que tratam aí das principais questões relativas ao IBS e CBS, não é? E aí, tá lá, tem um dispositivo falando que esse tribunal administrativo, se ele quiser, ele vai poder alterar o lançamento. Gente, a gente tem que ter atenção para isso, porque é o seguinte, eu posso receber uma notificação falando que eu devo X e que sou eu que tenho que pagar. Pode ser que no tribunal administrativo, a depender de como isso seja interpretado, esse tribunal administrativo mude o valor a pagar, mude quem tem que pagar, então ele resolve incluir alguém, mude o fundamento. Então eu passei na esfera administrativa um tempão discutindo lá, não devo, você me acusou de ter prestado o serviço A, né? E eu não devo, esse serviço não é o serviço que eu presto outro, qualquer coisa do tipo. Aí ele chega no tribunal administrativo, lá na última instância, e muda e fala, não, você tem que pagar, mas não porque você presta esse serviço, é porque você presta um outro. Aí você vai falar, mas a gente vai ter a mesma alíquota para todo mundo. Gente, vamos lembrar, temos regimes específicos de tributação, tem gente que tem alíquota menor, que tem um desconto, a depender do tipo de atividade que você realiza, né? Então, essas coisas vão continuar sendo discutidas. Então, eu preciso lembrar disso. Então, veja, se eu tiver uma mudança no lançamento, lá no tribunal administrativo, e quero entrar com a ação depois para discutir, acabou a discussão na esfera administrativa, gente. Preciso saber quem é que fez. Vou entrar com a ação contra quem? Né? Vou brigar pelo quê? O que foi o resultado final? É aquilo que eu recebi lá no começo?
Ou é aquilo, ou houve uma mudança na esfera administrativa? E quem promoveu? Eu preciso saber dessas coisas. Ah, tá, gente, acabou a esfera administrativa. E agora? Quem vai inscrever meu débito? Quem vai me executar? Se a gente olhar para o texto constitucional, estados, municípios e Distrito Federal. Mas é possível que eles deleguem para o comitê gestor, por exemplo, a competência para inscrever. Você fala, qual é o problema? Gente, inscrição é importante. A inscrição foi feita de acordo com o que estava no lançamento? Colocaram alguma coisa diferente? Resolveram colocar uma outra pessoa lá que nunca constou do lançamento? Essas são coisas que precisam ser analisadas. E se eu resolver brigar na esfera judicial, eu preciso saber contra quem que eu vou entrar com a ação. Né? Então, preciso saber de competência. Então, gente, essas coisas são muito importantes. Agora, a gente está começando essa discussão. A gente não sabe como isso vai ser interpretado, como vai ser o resultado final desses projetos que hoje estão em discussão no Legislativo, mas a gente precisa refletir sobre isso. A mesma coisa com relação à execução fiscal. Tá bom, ao que parece, serão os procuradores de estados, municípios, Distrito Federal que vão ajuizar essas execuções. Só que a gente precisa lembrar que quem é o órgão arrecadador é o comitê gestor, não são essas pessoas. Então, eles vão cobrar, vão executar, mas esse dinheiro não vai ser direcionado a eles, vai ser direcionado ao comitê gestor. Precisamos ver como isso vai ser operacionalizado, e isso é importante. Hein? Se tiver, vamos supor que convertem em renda determinado valor, esse valor é equivocado. Ela não podia, você foi lá, bloqueou um determinado valor na execução, muito maior do que o valor do débito, fez uma conversão em renda, destinou o comitê gestor, eu quero de volta. Não adianta brigar com o Estado, não adianta brigar com o município, não adianta brigar com o Distrito Federal, porque quem vai arrecadar é o comitê gestor. Então, gente, essas discussões, e isso, veja que eu estou falando uma coisa bem pequenininha, já é algo que sim vai precisar de muita reflexão, a gente vai precisar estudar isso com mais calma, mas assim, hoje no texto constitucional a gente já tem uma certa complexidade e agora a gente precisa ver como isso vai ficar no projeto de lei. Então, esse é um dos pontos, um dos muitos pontos que a gente vai tratar aqui. Hoje, esse é um dos podcasts que a gente vai falar sobre reforma tributária e eu espero, eu tenho certeza que já ajudou e que isso vai contribuir muito para os estudos e para tirar as dúvidas de vocês, mas como sempre, gente, tem alguma dúvida? Coloca lá nos comentários e não esqueçam de curtir e compartilhar o nosso episódio. Espero vê-los novamente no nosso próximo Evox Responde.